Shalom, meus irmãos, chegamos a mais um período festivo para a honra e glória do Senhor Yahushua. Desde já, eu desejo a todos os irmãos uma excelente festa de Páscoa e uma excelente festa de pães ázimos. E convido a igreja para juntos refletirmos aqui uma mensagem conhecida, mas que à medida que o Espírito de Deus falar aos nossos corações, ela pode ser de grande instrução para cada um de nós. Lucas, capítulo 24, relata os discípulos no caminho de Emaús. E eu considero essa uma mensagem interessante e que tem relação direta com essa festividade que estamos passando agora. Então, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, eu vou ler alguns versos, vou parar, refletir com os irmãos e depois sigo a leitura, certo? Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, ou seja, no dia em que as mulheres foram ao sepulcro e já não encontraram Yahushua, ele já havia ressuscitado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yahushua se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Yahushua: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vou fazer uma pausa aqui. Muitas vezes acontece conosco dessa mesma forma que aconteceu aqui com os discípulos no caminho de Emaús. A tristeza, a angústia, as muitas dificuldades nos impedem de conseguir enxergar a manifestação de Deus. Nos impedem de enxergar que Deus está atuando em meio a um problema, em meio a uma tristeza. Eles estavam tão tristes aqui a ponto de não ficarem em Jerusalém até o final da festa. Então, essa festividade de Páscoa e Ázimos é uma festa que Israel muda, o país fica diferente. Todas as pessoas peregrinam para lá, né? Essa é uma das 3 festas de peregrinação. Então, muitas pessoas de outras localidades, de outros países, viajam até Israel para fazer a celebração da festa. E naquele período era dessa forma. E eles foram para a festa, teve todos os acontecimentos, o mestre foi capturado, morto, e eles entendiam que era o fim. E a tristeza deles era tão grande que eles acabaram não ficando até o final da festa, eles iam embora. Aí a sequência do texto diz assim: Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Yahushua, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Então, eu leio um texto como esse e fico imaginando a tristeza que eles sentiram. Devia ser muito bom ter estado com o mestre, sabe? Muitas curas, muitas libertações, muitos ensinamentos. Imagina ter participado daqueles debates entre Yahushua e as autoridades. Então imagina como foi bom todo aquele período ali. Então, na mente deles, tudo isso havia acabado porque o mestre morreu. Para eles era o fim de todas as coisas. Outra coisa que é interessante perceber nesse trecho que foi lido é que eles esperavam que esse era quem fosse redimir Israel, e não era um pensamento exclusivo dos discípulos de Emaús. Muitas pessoas daquele período que aguardavam o Mashiach, aguardavam um Mashiach rei como havia sido Davi, um rei físico que batalharia as batalhas de Israel, sabe? Que
que tiraria o jugo de Roma acerca da cobrança de impostos. Eles pensavam numa libertação física e talvez isso impediu deles enxergarem a proposta divina de uma libertação espiritual. Então, muitas vezes acontece conosco dessa forma, nós projetamos como Deus deve agir. E o plano divino às vezes é outro completamente diferente do nosso. Isso pode trazer um ensinamento para nós, confiar no Eterno, crer que Ele está trabalhando mesmo em meio às nossas tristezas e que seja da forma que Ele trabalha, não da forma que nós queremos, né? Eu acho interessante porque eles falam, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. E se a gente parar para pensar, ali estava talvez o período principal da remissão de Israel, da redenção de Israel, porque era a ressurreição de Yehoshua. Essa é a verdadeira redenção, né? Mas eles não conseguiram perceber e estavam achando que tudo estava acabado. Aí o verso 22 diz assim, ó: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Yehoshua, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha só, irmãos, a tristeza e a desilusão deles pela morte de Yehoshua era tão grande que eles não conseguiram ouvir o relato das mulheres, ouvir o relato dos outros irmãos e ir lá conferir se de fato as coisas eram assim. A tristeza deles era tão grande que eles preferiram simplesmente ir embora, como quem diz assim, é o fim, aquele em quem depositamos a esperança está morto. Então para eles tudo estava acabado, né? Aí o diálogo deles segue e no verso 25 o Senhor Yehoshua diz assim: então lhes disse Yehoshua, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Mashiach padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. Então ele entrou para ficar com eles. Com toda certeza, irmãos, mesmo eles ainda estando com os olhos fechados, é impossível a gente olhar para textos aqui como esse e textos proféticos, né, falando acerca do Mashiach. É impossível olhar para textos como esse e não sentir o coração arder. Eu imagino eles caminhando e o Senhor Yehoshua expondo as Escrituras, lendo, por exemplo, trechos de Isaías, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo, foi levado ao matador. Eu imagino o Mashiach expondo as Escrituras ali para eles, e mesmo ele com os olhos fechados, não tem como não ver que todas essas coisas sucederam de fato dessa forma, né? E de que era o cumprimento das profecias. Aí, segue lá para o verso 30, na qual está registrado assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Irmãos, essa é uma leitura maravilhosa e de grandes ensinamentos. Vou destacar um deles. As nossas tristezas não devem impedir de celebrarmos festa ao Senhor. Pelo contrário, em meio às nossas tristezas, vamos crer que o Senhor Yehoshua está operando conforme ele estava operando aqui. Eles tristes estavam indo embora de Jerusalém e o Mestre estava os acompanhando. A tristeza deles era pela morte do Mestre, mas o Mestre já havia ressuscitado e num primeiro momento eles não conseguiram perceber. Outro ponto importante: os nossos pensamentos não conseguem compreender a maneira de Deus trabalhar. Eles estavam esperando uma libertação física e a proposta do Eterno, a proposta divina,
era libertar espiritualmente. Veja, eles estavam pensando num acontecimento local, Jerusalém, Roma e aquelas imediações, quando na verdade o plano divino era levar a mensagem da salvação ao mundo todo. Porém, eles não conseguiram perceber ali num primeiro momento, né? E o mais importante que eu considero deles é, se a gente refletir aqui, Mashiach caminhava com eles. Então, enquanto os olhos físicos deles enxergavam o Mashiach, os olhos espirituais estavam fechados. É interessante porque Yehoshua expôs a escritura para eles e eles não conseguiram enxergar que esse era Yehoshua. Aí o diálogo deles segue, né, a partir lá do verso 30, quando o Senhor Yehoshua abençoa o pão, os olhos deles são abertos. Diz que eles reconheceram o mestre. Aí sabe o que aconteceu? O mestre na mesma hora desapareceu. Qual é o ensinamento que nós podemos tirar disso aqui? Enquanto os olhos físicos estavam abertos, os olhos espirituais mantinham-se fechados. A partir do momento que os olhos espirituais deles foi aberto, já não precisava mais da presença física do Senhor Yehoshua. Olha que interessante. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Mas sabe o que aconteceu agora aqui? Sem a presença física de Yehoshua ali no meio deles, eles imediatamente partiram para Jerusalém de volta para contar os acontecimentos. Ou seja, os olhos espirituais foram abertos, eles encontraram disposição para voltar a Jerusalém, de onde eles estavam vindo embora tristes. Então veja, se os nossos olhos espirituais estiverem abertos, nós vamos enxergar o Senhor Yehoshua em meio a toda e qualquer dificuldade. Com os olhos abertos agora, de forma espiritual, o texto diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Que o Senhor Yehoshua abençoe a sua vida, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você consiga enxergar a companhia do Senhor Yehoshua de forma espiritual, né? Nos acompanhando em cada dificuldade, em cada jornada. Excelente festividade, eu desejo mais uma vez para todos vocês. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor Yehoshua. Shalom.